Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo, ou seja, aqui embaixo, tem todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, sobre o treinamento emocional, principalmente para quem passa por término de relacionamento, meu site, meus livros, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, provavelmente quando você ler esse e-mail, eu já tenha superado, tomara. Não fale meu nome, jamais, minha querida. Eu gosto de alguém há 1 ano e meio. E ele não sabe sobre os meus sentimentos e pretendo que nunca saiba. Vamos pegar isso aqui, ó. Pretendo que nunca saiba. Bom, isso aqui é o que define amor platônico. Pretendo que nunca saiba. Vamos analisar isso. Ele não sabe sobre os meus sentimentos e eu pretendo que ele nunca saiba. E por que eu vou ficar criando esses sentimentos? Por que eu vou ficar, a gente não manda nisso? Manda. Se eu pretendo que ele nunca saiba, é porque alguma coisa errada tem. Tá? Vou dar o meu exemplo. Eu vivi um amor platônico. Isso época, né? Gente, adolescência, eu tinha o quê? 15 anos. Então, dos 15, 14 eu tinha na época. Dos 14 aos 18. Foi aquela coisa, nossa. Então, e eu tinha esse pensamento aqui. Certo? Pelo contrário, eu jamais gostaria que ele ficasse sabendo. Não é que eu pretendia, eu nunca. E por quê? Tá vendo? Tinha alguma coisa errada no meu caso. A coisa errada no meu caso é porque eu não queria que ninguém soubesse do monstro que me assolava, que era a questão da homossexualidade. Então, por esse motivo, aquilo para mim era uma coisa inconcebível, imaginar que alguém pudesse desconfiar ou saber daquilo. Agora, no caso, né, de uma mulher que não tem conflito nenhum, né, no seu caso aqui, eu não tenho conflito com a minha sexualidade e tal, tô me interessando por um homem. Se ele for solteiro, sabe? Por que eu não quero que ele saiba? Por isso que eu digo que sugere alguma coisa, que tem alguma coisa ali que não está unindo, não está juntando os negócios ali. Então isso aí é algo que tem que ser, né, visto, tem que ser pensado. E aí, por isso que eu digo, para que alimentar isso? Aí você que está assistindo poderia dizer, ai André, que incoerência, você acabou de dizer que dos 14 aos 18, pois é. Se eu tivesse tido alguém para me dizer, André, para que alimentar isso? André, sai dessa. Então, esse menino que você gosta aí, que tá na sua sala, ele é hétero. Olha lá, ele sai com todas as meninas, tal, não sei o que, ele é hétero. Então, não vai rolar com você. André, cai fora. Talvez eu não tivesse seguido. Tem essa, né? Talvez eu não tivesse seguido. Mas pelo menos teria alguém para me dizer isso e de repente acender alguma luzinha. Se o André de hoje pudesse voltar no tempo e aconselhar o André daquela época, eu diria exatamente isso que eu estou dizendo aqui. Então, por isso que não é incoerência o que eu estou dizendo aqui. O que eu estou dizendo é a mesma coisa que eu diria para mim, o André lá dos 14 aos 18 anos. Não vale a pena. Não vale a pena manter um amor platônico, gente. Não vale. E olha que eu tive 2 amores platônicos na minha vida. E eu posso falar com categoria, com, propriedade, com conhecimento de causa,
que não vale a pena. É algo que só nos desgasta. É uma ilusão que é alimentada só dentro de nós mesmos e é uma pura ilusão. E aquilo nos amarra, a gente perde possibilidade de encontrar alguém que de fato queira estar conosco e que de fato tenha sentimentos pela gente. A gente fica nutrindo um sentimento e meio que deixando a entender que a gente gosta para ver se a pessoa então percebe que a gente gosta e aí se a pessoa chega, né? Porque no meu caso era esse. Eu não queria jamais, no primeiro caso, lá dos 14 aos 18, eu não queria jamais que a pessoa nem desconfiasse. Então, imagina, não dava nada, zero a entender. Olha o que é isso, gente, que doido, né? Não dava zero a entender. E dentro de mim, olha que coisa, né? Vai saber esse mundo aí, hein? Se não tem alguém que é louco por você e você não faz nem ideia. Porque, por exemplo, esse rapaz, hoje ele é casado, tem filho e tal, ele nunca nem faz ideia que eu fui apaixonado por ele dos 14 aos 18. Nem passa na cabeça dele. Né? E eu fui no casamento dele ainda. Tá vendo? Né? Fui no casamento dele. Naquela época eu já tinha, né? Quando eu fui no casamento dele, pelo amor de Deus, já era superado, já tinha passado. Nossa, já tinha vivido tantas outras coisas. Mas aí que tá vendo? Nem passa na cabeça da pessoa. Então, olha isso. E eu fiquei 4 anos, dos 14 aos 18, com aquilo ali. Olha quanta energia que eu gastei. Desperdicei. Que eu poderia ter concentrado em coisas, né, para mim mesmo, e de repente ter achado alguém que de fato correspondesse a isso. Olha que é triste, amor platônico é triste, essa é a verdade. O amor é lindo, não sei o que, o amor platônico não tem nada de bonito, não tem. Venhamos e convenhamos, o amor platônico não tem nada de bonito, é onde um só gosta, e o outro nem faz ideia. Continuo o vendo com frequência. Não posso evitar, pois não posso deixar de ir onde ele está, pelo simples fato de ser um lugar obrigatório de eu estar. Eu procurei não criar expectativas desde o início. Achava essa situação ridícula e odiava estar sentindo isso. O tempo foi passando e de alguma forma eu comecei a gostar mais e mais e inevitavelmente me vi apaixonada. É claro que essa é uma pequena parte da história, mais resumida possível. Ele fica muito sem graça perto de mim, assim como fico perto dele. Bom, então aqui estamos diante de algo que talvez ele tenha percebido, né? Talvez você tenha dado a entender e ele tenha captado. Ou temos uma outra possibilidade aqui. Como você gosta e como você fica sem graça, você interpreta que ele também ficou, quando às vezes ele não ficou. É que você está olhando ele a partir da sua própria lente, tá? Mas acredito eu mais na primeira hipótese, né? Que você tenha dado a entender e ele fica então um pouco sem graça, porque ele conseguiu perceber que tem coelho nesse mato, né, bem? Tem um coelhão ali, né? Gordo. Me disse coisas que até hoje sou incapaz de esquecer. Sei que não era a intenção dele me iludir e nem a minha de acreditar. Mas depois de estar tão perto dele, foi quase impossível esquecê-lo. Bem, minha pergunta é: como esquecer alguém que está tão perto e num lugar que você não pode sair, tipo a escola? Tipo não, né, bem? É a escola, né? Pra que todo esse mistério, gente? Fala logo. Né? Um lugar que eu tô obrigada a ir, não sei o quê. Ou seja, a escola, o colégio, a faculdade, que seja. Ai, desembucha. Fala logo. Será que é um professor? Será que é o clássico caso da aluna apaixonada pelo professor? Pode ser, né? Pretendo que ele nunca saiba. Aí é que tá. Talvez é uma aluna apaixonada pelo professor, esse professor é compromissado, além de ser mais velho, né? É compromissado, então, ai. É o tipo de coisa que a gente tem que fazer, ó.
Ai, André, mas então, como que eu faço isso? Quando eu entendo que essa situação não é para mim. É usar a razão. Gente, não adianta. Quando a gente quer controlar as emoções e elas estão desequilibradas, a gente precisa usar a razão. Sabe? É a balança. A razão e a emoção. Então, eu estou tomada por essas emoções, não é? Você não está tomada por essas emoções, sentimentos e isso, e eu alimento tudo isso? Opa, então a coisa tá, e isso me faz mal. Porque faz, é o que eu disse. Amor platônico faz mal. A gente cria expectativa, a gente idealiza coisas, imagina coisas, e aquilo só está acontecendo na nossa cabeça. Então, quer dizer, saiu do equilíbrio. Aí é o que eu tenho que usar a razão. E como que a razão vem e começa a dar uma paulada. Começa a dar paulada em tudo isso aí. Ou seja, por que eu vou ficar pensando isso? O cara é compromissado, tal. Eu sou aluna dele, tenho tantos anos, o cara tem tantos. Quer dizer, eu sou menor de idade ainda? Não sei, é o caso. É escola, é colégio, é faculdade? Não sei o que está aqui. O cara é casado. Então, olha quantas complicações. A hora que eu entendo as complicações e por que isso só existe na minha cabeça, mas não tem possibilidade de existir no mundo real, e o que eu quero para mim? Eu quero viver no mundo da fantasia ou eu quero viver no mundo real? O André lá de 14 a 18 anos, era vantajoso eu viver no mundo da fantasia. Hoje eu vejo isso. Era vantajoso para eu ficar no mundo da fantasia. Por quê? Porque no mundo real eu não poderia viver aquilo. Por quê? Porque eu não aceitava minha própria sexualidade e morria de medo que os outros ficassem sabendo. Então, eu sabia que aquilo, na realidade, eu não poderia viver. Então, ótimo, eu criei uma realidade paralela. Realidade não, né? Porque não é realidade. Criei um mundo paralelo, um universo paralelo. E alimentei ele, porque era conveniente para eu estar lá. Então, estamos agora diante de uma situação que eu nem tinha parado para pensar nisso. Eu me autoavaliei agora nesse relato. Por isso que eu falo que às vezes nós estamos ajudando e sendo ajudados. Então, quer dizer, será que você, quando você está no amor platônico, este mundo que você criou é vantajoso ou desvantajoso? Veja bem, eu sempre considero ele desvantajoso. Por quê? Porque é sofrimento. Você alimenta essas coisas vão fazendo com que você sofra. Então, eu sempre considero o amor platônico desvantajoso. Porém, ele pode ser vantajoso nesse sentido. Ele me transporta para uma realidade, para um mundo ilusório, porque eu não posso viver aqui, sabe? Eu não tenho condições de eu viver isso aqui. E por quê? Agora, aí é que vem a pergunta. Por que eu não posso viver essa situação, por exemplo, aqui na realidade? No meu caso, se eu com 14 anos estivesse sendo questionado, eu falaria, não, porque eu não posso, que ninguém pode saber. Então eu prefiro ficar nesse mundo imaginário aqui, porque aqui na realidade eu nunca vou viver isso, porque jamais eu vou ficar com outro rapaz, porque eu tenho medo que alguém saiba. Então esse é o questionamento que a gente tem que fazer. Por que você está nesse mundo imaginário? Por qual razão? Por qual motivo? O que te segura ali dentro? O que te impede de viver algo na realidade? Quais são seus medos de encarar a realidade? O medo da rejeição? Eu tenho algumas paranoias em relação ao meu próprio corpo? Me acho feia? Me acho magra demais? Me acho gordinha? Me acho sem peito? Me acho sem bunda? Né? Adolescência é fase também de um monte de coisa, né? E não só, assim fosse na adolescência. Quantos marmanjão estão aí que não gosta de si mesmo, tem uma imagem negativa de si mesmo e se esconde num mundo ilusório, não do amor platônico, mas da realidade virtual. Hoje, o mundo virtual veio substituir aquele amor platônico que a gente tinha antigamente, que era o mundo virtual que a gente criava. Hoje você cria um mundo ilusório, mas com pessoas reais.
e pessoas que dialogam com você ainda. E é isso que eu pergunto. Por que você tem medo desse mundo real? Tem medo do quê? É mais fácil controlar as coisas nesse mundo criado, nesse mundo inventado? Vamos questionar? Isso é filosofia. Isso é reflexão. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.